Simbora, simbora, turma, ao vivo, 17 de outubro, segunda-feira, começando ao vivo mais uma edição do nosso Minuto Geográfico, 8h15 da manhã, pelo fuso horário de Brasília. Vamos entrando, se acomodando, compartilhando com os amigos. Vamos entrar ao vivo. Na verdade, estamos ao vivo para mais uma edição do Minuto Geográfico. Simbora, simbora. Grande Rui, vamos lá. Vamos entrando, tenho algumas notícias aqui bem relevantes para compartilhar com vocês, algumas análises, para que a gente possa começar mais uma semana com muito conteúdo, informação de qualidade, muito conhecimento de geopolítica na veia, um grande cheiro, outro também pro Amapá, coisa boa, ajuda, é isso aí. Vamos embora, tá bom? Lembrando a vocês, eu vou, num dado momento, tirar os comentários. Não é por nada não. Eu já disse para vocês que eu fico completamente desconcentrado, que eu fico querendo ler todos os comentários e falar ao mesmo tempo. Mas não se preocupem, porque num dado momento, no final da aula, eu abro os comentários, aí vocês podem falar à vontade, tá bom? Só não esculhambem, por favor. Façam perguntas construtivas, tá bom? Maravilha. Ana, eu mudei o horário. Eu estava fazendo um Minuto Geográfico à noite, mas aí agora eu decidi fazer pela manhã. Bem melhor, porque à noite estava coincidindo, por vezes, com o horário que eu tinha que ficar com as meninas, tá? E assim, não é simplesmente gravar, abrir a câmera e falar. Eu tenho que fazer um script de tudo que eu vou abordar, porque se eu já falo muito, eu já falo pelos cotovelos, com roteiro, sem roteiro, meu Deus do céu. Então o que estava acontecendo? Eu ficava a noite toda praticamente preparando o Minuto Geográfico, aí não. Eu estou colocando pela manhã, bem cedinho, 6h15 da manhã, 8h15, porque para mim hoje é feriado, e é isso aí, tá bom? Beleza? Pessoal, eu posso tirar os comentários agora e a gente começa? Pode ser? Para a gente se organizar e fazer um trabalho bem legal. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Fechado, fechado? Tranquilo? Compartilhem com os amigos, tá bom? Já temos aqui ao vivo quase 500 pessoas. Que audiência, hein? Muito boa. Muito boa. Se vocês mandarem para as pessoas que estão no WhatsApp, diga assim: quem está no WhatsApp agora falando besteira, exemplo, quem está debatendo ontem, sem análise, mas como militante, quem ganhou o debate do segundo turno na Band, diga que a eleição mais importante possivelmente até já passou. A eleição para o Congresso e para o Senado. Depois não reclamem, as pessoas se limitam muito. Parem de brigar nos grupos, tá? Torcidas e afins e bora aprender, beleza? Começou aqui a baboseira nos comentários, vamos lá, vamos se concentrar. Galera, seguinte, ó, vamos lá. Primeiro ponto, eu disse para vocês que ontem, dia 16 de outubro, estaria começando o congresso, né, do PCC, o 20º Congresso do Partido Comunista da China. É um congresso nacional, só para vocês entenderem, é um congresso muito importante. Ele começou dia 16 de outubro, ontem, ele vai até dia 22 de outubro, e você tem ali 96 milhões de membros do partido. Calma, como é que eu faço uma reunião com 96 milhões de membros? É impossível. Inclusive, essas redes para reuniões também não suportariam. Na verdade, os 96 milhões de membros do partido, o PCC é o maior partido do mundo, Partido Comunista Chinês, governa a China, que é uma ditadura, vou deixar logo claro aqui, é uma ditadura desde 1949, o partido governa, mas os 96 milhões, eles são representados por 2.300 e um quebrado, 2.296 delegados. Então os delegados representam os membros do partido. Esses membros elegem os delegados, tá? Os delegados vão formar uma espécie de núcleo duro.
o núcleo mais forte do partido. Expectativa, eu já disse para vocês, o senhor Xi Jinping, o presidente da China, ele deve muito provavelmente ser reconduzido ao cargo, tá? Ele vai para o 3º mandato. Anteriormente, seriam 2 mandatos e entraria alguém no lugar dele, mas ele está sendo alçado como um grande líder, assim como aconteceu com Mao Tse-tung, e as eleições para presidente na China deixaram de ter um limite. Eu gosto muito de ler a imprensa chinesa. A imprensa chinesa, ela é enviesada, é uma imprensa estatal. Lá você não tem imprensa livre, obviamente, porque a China, como eu disse para vocês, é uma ditadura. E a análise é se o Xi Jinping, ele é o novo Mao Tse-tung. Há um perigo em relação a isso, porque Mao, na biografia de quem quer elogiar, ele é mostrado como o grande líder da Revolução Chinesa, que lutou contra o Kuomintang, que lutou contra o imperialismo, lutou contra a presença britânica na região, lutou contra os japoneses no contexto da Segunda Guerra. Mas o governo de Mao, de certo modo, ele foi marcado por alguns desastres, tá? Um dos desastres foi uma política indo da frente para trás, tá? Aquela política da Revolução Cultural, que de cultura não teve nada, foi uma política de perseguições contra membros de dentro do próprio partido que faziam críticas a Mao, tá? E a ideia foi fazer um expurgo em relação a qualquer tipo de oposição ou qualquer liberdade de cátedra, e também um programa chamado de Grande Salto Adiante, o Grande Salto para Frente, onde você tem milhões de pessoas morrendo de fome. Mao tinha prometido tornar a China um país desenvolvido em, no máximo, 2 décadas, produzir o melhor e o mais barato aço do mundo, mas na época se produziu um aço barato, mas de péssima qualidade. Pegaram pessoas que trabalharam a vida toda com agricultura e simplesmente queriam que essas pessoas migrassem para o processo industrial sem nenhum tipo de qualificação, orientação, mas enfim. Então, Mao tem esses 2 lados. Tem esse lado do grande líder revolucionário, Revolução de 49, posteriormente o rompimento com a União Soviética, mas tem esse lado das perseguições, derramamento de sangue, o desastre na política econômica e por aí vai. Mas veja, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar no momento atual. Veja, o senhor Xi, ele vem expandindo a ideia do nacionalismo dentro da China. O nacionalismo dentro da China. Isso lembra um pouco as ideias de Mao, as ideias de Mao Tse-tung, porque Mao, ele ganhou um poder tão grande dentro da China, uma visibilidade, um respeito tão grande dentro do partido, que ele simplesmente pode ser considerado um colosso falho, tá? Ele levou o PCC ao poder, mas, como eu disse para vocês, ele gerou uma série de expurgos sangrentos, políticas agrícolas e econômicas desastrosas, tá? A fome é alimentada pelo Grande Salto Adiante. Então, esse cultivo, eu estava separando para vocês um trecho que eu achei interessante aqui, o cultivo do nacionalismo chinês pelo senhor Xi levou a um sentimento geral de que o Ocidente é o inimigo, tá? E uma hostilidade semelhante em relação à China e ao povo chinês. Então, hoje você tem essa rivalidade muito grande, essa atmosfera promove muitas atitudes hostis em relação ao povo chinês e não apenas ao PCC, tanto que hoje o que existe de ambos os lados é a expectativa de um grande conflito no continente asiático. Eu reitero para vocês aqui, minha opinião, a China vai partir para anexar Taiwan. Esse vídeo fica gravado, tá? Eu não apago os vídeos. Então, a China ela vai partir para anexar Taiwan. A China ela vem mostrando essa geopolítica de dominação muito forte, não só na Ásia, mas para o mundo. E hoje a maior preocupação é doméstica. O senhor Xi, ele não tem uma oposição dentro do partido. Parece que a voz dele é a voz mais forte de todas. Ele chegou num patamar de liderança que ele é comparado a Mao. Ele é comparado a líderes como Deng Xiaoping, que foi o arquiteto da abertura da Revolução Chinesa. E a gente sabe que sem crítica, sem oposição interna, tá? Sem o contraditório, a pessoa tende a tomar decisões que podem levar a problemas para o próprio país. Então,
A gente tem que observar esse novo mandato do senhor Xi com muito cuidado. Um ponto interessante, tá, que eu queria provocar vocês aqui. Vocês lembram, no sábado agora, que eu disse para vocês que a influência dos Estados Unidos, aí eu digo, é um jogo de soma zero. É um jogo de soma zero, tá? Para os economistas de plantão. A influência dos Estados Unidos desaparece na África, porque a influência chinesa, ela está crescendo. E o que a gente percebe é que a China vem aplicando na África o que a gente chama de diplomacia de palácio. Diplomacia palaciana. Como assim, Joca? Deixa eu explicar para vocês, tá? Agora, em junho desse ano, não sei se alguém acompanhou pelos jornais, agora em junho, o parlamento do Zimbábue é um país da África, tá? Que tem uma forte relação de passado neocolonial com os europeus, certo? O Zimbábue inaugurou um prédio de 140 milhões de dólares. Vem cá. Um prédio de 140 milhões de dólares para o Brasil eu acho muita coisa, se eu converter para o real. Para a África é uma fortuna inestimável, inestimável. Um prédio com 33 mil metros quadrados num país onde a população passa fome, passa necessidades. Resultado, Joca, quem foi que financiou esse prédio? Esse prédio foi um presente de Pequim. Pequim, o governo da China, presenteou o parlamento do Zimbábue com um prédio de 140 milhões de dólares. Só para vocês terem uma noção. Gente, não é o único caso, não. Nos últimos anos, eu acompanho isso no dedo. Eu acompanho isso na unha, tá? Nos últimos anos, a China, com o senhor Xi, o presidente que vai ser reeleito agora, vem cultivando relações amistosas com os estados africanos, fazendo doações, uma espécie de gift, ou seja, um prédio de 130 milhões é um giftzinho, um gift que a China dá para um governo africano, ou concedendo empréstimos com juros baixos, certo? Resultado, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? A China, ela empresta dinheiro para a África, ela entrega gifts para a África sem a mesma preocupação, e eu faço uma crítica. Será que essa preocupação é verdadeira? Será que é? Mas sem a preocupação que os governos ocidentais têm sobre debater a questão dos direitos humanos. A gente sabe que qualquer grande doação para a África, para governos e para empresas, os organismos internacionais ficam de olho. Será que estão financiando um trabalho escravo? Será que estão financiando algum governo ou algum exército paramilitar? Há essa preocupação que por vezes não é verdadeira. Por vezes é o que? É lacração pura de debater os direitos humanos na África. Infelizmente nem tudo é verdade, né, gente? Há sim muita gente bem intencionada, a verdade tem que ser dita também. Mas a China não tem esse pudor. A China não tem essa preocupação com direitos humanos, até porque dentro da própria China você tem um histórico de desrespeito aos direitos humanos. Vide a questão das perseguições em Hong Kong por agora e vide a questão dos uigures. Os uigures no noroeste da China, sendo massacrados naquela região de Xinjiang. Já falei sobre isso aqui, certo? Pessoal, além do Zimbábue, você tem Moçambique. Muitos amigos que têm negócio em Moçambique, escutem isso, ó. Zimbábue, Moçambique, Lesoto, Guiné, o Malawi. Tem vários parlamentos que foram cortesia de Pequim. Deixa eu repetir. Zimbábue, Moçambique, Lesoto, Guiné-Bissau, Malawi. São alguns países que têm obras faraônicas que foram gifts, foram doações por parte do Partido Comunista Chinês. Pessoal, não existe almoço grátis. Não há. Uma obra dessa para a China é um nada. Para a China não é nada. Para a África é um mundo, tá? Isso é uma geopolítica de palácio, uma geopolítica palaciana, ok? O próprio Burundi, já ouviu falar no Burundi? Eu nem citei aqui, ganhou um palácio em 2019 de 22 milhões de dólares. 22 milhões de dólares, tá? Um Capitólio, tá? A Tanzânia, que é um país lindo, meu Deus, que país maravilhoso. Uma academia de liderança foi aberta com a construção apoiada de forma generosa por Pequim, ok? Tem um estudo de uma fundação em Washington
que diz que 186 prédios governamentais da África foram parcialmente financiados ou doados pela China. 186 prédios numa média de 54 países, tá? Gente, a economia da China tornou-se a mais robusta, a mais forte dentro da África. Eu não tenho a menor dúvida aqui. E para os africanos, para quem recebe, para quem faz parte da patotinha e recebe a verba, detalhe, quem é que constrói? Vê, a China deu de presente, mas quem constrói? Empresas da África, ligadas aos governos. Então, o cara ganha um palácio de presente e ele ganha na obra, porque quem faz a obra é o melhor amigo. Quem faz a obra é um empresário ligado ao governo da África. Tá? Então, e aí as pessoas acham isso inofensivo. Tá? Joca, mas tem protesto? Alguma coisa? As pessoas têm protestado em relação a isso? Vem. Alguns grupos na África, em alguns países, têm protestado, sim, contra a presença chinesa e enxergam com desconfiança, principalmente nos países que você ainda tem algum tipo de oposição, tá? Algum tipo de oposição. Mas eu penso que essa diplomacia de palácio é proposital. Eu vou me aproximar dos governos, tá? São obras que dão visibilidade. Outra coisa, palácio dá um sinal de quê? De progresso material. Então, assim, são prédios caros, são obras caras que trazem essa questão da realização. Joca, qual é o interesse da China? Eu já disse para vocês, a China quer se mostrar como liderança geopolítica global. A China tem uma iniciativa chamada de Novo Cinturão da Rota. O Novo Cinturão da Rota de comércio. A África tem mercado consumidor. A África tem mão de obra barata. A África tem minério. O subsolo da África é o subsolo mais rico do mundo em diversidade mineral. É um subsolo pré-cambriano antigo, muito antigo. A África tem tudo quanto é riqueza mineral. Tem minerais, tem terras raras, minerais que são raros. Para a indústria chinesa é importante. E mais do que tudo, se a China entra forte na África, é o jogo de soma zero. Estados Unidos vão desaparecer por lá e Europa também. Os africanos têm aquela imagem europeia negativa do passado, que, gente, neocolonial. Dá para perceber isso? Dá. Basta a gente olhar. Vários países da África, eu falei isso sábado, vários países da África têm sido relutantes, eu vou usar uma palavra aqui legalzinha, tá? Eles têm sido relutantes em criticar a China no âmbito do Conselho de Segurança da ONU, no âmbito do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e na própria Assembleia Geral. Eles não estão votando contra a China em algumas questões consideradas sensíveis, principalmente em relação à questão dos direitos humanos. Tá? Tem a sala do Conselho de Direitos Humanos da ONU e, recentemente, não estão votando contra a Rússia, que é aliada da China. Eles estão seguindo a China. A China vai praticar abstenção. Aí a África vai lá, alguns países também vão, porque seguem a doutrina de Pequim. Só mais um dado, eu quero falar da guerra agora Rússia e Ucrânia. Só mais um dado interessante. Mesmo com a pandemia, o comércio entre China e África ano passado bateu um recorde. Anotem aí. Mesmo com a pandemia, 2021 foi ano de recorde no comércio entre China e African Airways. Comércio bateu 254 bi. 254 bi reais? Não. 254 bi de dólares. Pega 254 bi e multiplica 5,30. Uau! Que valor! E a tendência é bater um novo recorde agora para 2022. São as plataformas globais. Ok? Beleza? Pessoal, saiu uma notícia ontem dizendo que o governo da China... Eu vou mudar a pauta, pode ser? Fala agora da guerra. Rússia e Ucrânia, atenção, fato relevante. Atenção, fato relevante. 600 pessoas ao vivo, que coisa boa, não estou enxergando direito, o número está bem pequenininho. Continue compartilhando e vamos gigante, cólera do dragão que tem poder. Galera, seguinte,
Saiu uma notícia dizendo que a China mandou evacuar. A China disse, chineses que estão na Ucrânia, saiam agora, de maneira imediata. E é verdade. Eu fui para a fonte, eu fui no site do Ministério das Relações Exteriores da China e tem um comunicado. Não foi sensacionalismo de Joca, nem da imprensa nacional. Não, eu sou muito responsável, tá, gente? Eu nem preciso disso, a gente já conversou sobre isso, né? A pior coisa do mundo é a gente mal resolvida. Então, leve em consideração, já diria uma grande diretora minha. Então, leve em consideração que isso não tem essa necessidade. Houve realmente o aceno. Agora, eu queria dizer uma coisa. Em março, a China já tinha começado a retirar cidadãos chineses da Ucrânia. Em março. Estamos em outubro. Em junho, a China voltou a retirar. Então, Joca, é a primeira vez que a China vai retirar cidadãos chineses da Ucrânia? Não. Retiraram em março, no começo da guerra, que é uma guerra por procuração, já disse para vocês, proxy war, tá? E retiraram em junho. Retiraram em junho. E aí ontem foi a vez de China e Egito. China e Egito. Minha opinião, posso dizer a vocês? De novo, para quem é ansioso, a guerra não vai acabar. Joca, eu posso dormir hoje sabendo que a guerra vai... Veja, se você está acordado esperando a notícia de que a guerra vai acabar, essa guerra entre Rússia e Ucrânia, ela está só no começo. É uma guerra por procuração. A União Europeia soltou um comunicado agora. A União Europeia soltou um comunicado agora que vai treinar 15 mil soldados ucranianos. 15 mil soldados ucranianos. A Rússia acabou de fazer um ataque na Ucrânia e cortou a eletricidade de mais de 100 cidades. Assim, dezenas, uma centena de cidades e vilarejos. A Rússia cortou a eletricidade da Ucrânia. Tá? Eu estou num grupo do Telegram que está o prefeito de Kiev. O prefeito de Kiev, ele fala lá. E ele está noticiando que você olha para o céu de Kiev e tem drone da Rússia sobrevoando e atacando. Drones que não são russos, são drones iranianos, dito por ele. Tá no grupo, tá? Tem um monte de gente, o prefeito de Kiev tá nesse grupo, eu tô lá, tô lendo tudo, tá? Então, essa guerra, a Rússia se sentiu ofendida, fortemente atingida com esse ataque à bomba na ponte que liga a Crimeia. Fizeram um buraco na ponte que liga a Crimeia. Então, a guerra está só começando e há uma expectativa de que a Rússia possa fazer mais uma incursão forte aérea por terra para tentar sufocar a Ucrânia. Vai ser fácil? Não. A Ucrânia já recebeu dos americanos 18 bi dólares. Fora os outros países. É uma guerra por procuração. A Ucrânia resiste porque o Ocidente decidiu comprar a briga indiretamente. A OTAN está na guerra, como eu disse para vocês, tá? Agora, Joca, esse anúncio da China sempre assusta. Sempre. Sempre. A partir do momento que a China é aliada da Rússia e ela diz, quem é chinês, imediatamente saia da Ucrânia agora, a China sabe de alguma coisa que a gente não sabe. Nessa semana, hoje, amanhã, depois, os ataques devem apertar. Os ataques devem apertar. Ah, Joca, eu discordo. As bolsas da Europa estão subindo. Pessoal, o mercado já precificou uma guerra. O mercado não vai ficar desabando por conta de notícias, não. E o mercado europeu está feliz, em parte, pelo novo ministro britânico. O novo ministro da Economia britânico, que fez alguns anúncios que agradaram o mercado. Pelo amor de Deus, nem tudo é guerra. Tá? Nem tudo é guerra. Estou na expectativa agora para o encontro do G20. Próximo mês, em novembro, vai ter a cúpula do G20 na Indonésia. Tá? G20, o grupo das maiores economias do mundo. As 19 mais a União Europeia. O Brasil está no meio. E a expectativa é sobre Joe Biden e MBS, Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Se Joe Biden vai cumprimentá-lo, se Joe Biden vai ter algum plano de sentar com ele. Os americanos estão pé da vida, porque a OPEP+, mais uns 10 países, inclusive a Rússia, decidiram cortar a produção de petróleo. Isso aumentou o preço do petróleo.
e acaba prejudicando a inflação americana. Então os americanos dizem que a Arábia Saudita está ajudando a Rússia com a guerra. O príncipe disse que estava surpreso com essas acusações de que o rei não estaria ajudando a Rússia. Vamos ver qual vai ser o relacionamento entre Estados Unidos e MBS na cúpula do G20. Brasil também. Brasil já vai ter, a eleição já vai ter passado, né? Independente do resultado da eleição, quem vai é Bolsonaro para o G20, tá? Quem vai é ele, porque até o final do ano ele é o presidente. Se ele for reeleito, ele segue. Caso não, em janeiro teremos Lula, tá? Então não muda. A eleição não vai mudar muita coisa no G20 para o Brasil, não. Tranquilo? Deixa eu abrir para os comentários aqui. Nós estamos desde 8h15 ao vivo. Mais uma vez eu me empolguei, ó. Eu falo demais, ó. Coisa boa, tem um monte de gente aí começando a seguir agora. Que maravilha. Que maravilha. Quem é que tem dúvida? E quem é que tem dúvida? Prigós Melo. João, você acredita que o único país como a China pode crescer a ponto de dominar o mundo com ditadura? Não. Sempre vai existir a polarização. Sempre vai existir a polarização entre o que a gente defende por democracia e o que eles defendem como sistema, né? Autocracia chinesa, Rússia e companhia. Sempre vai existir a polarização. Mas o fato é que o sucesso da China influencia outros países a tentarem seguir o modelo chinês. O sucesso da China, enquanto autocracia moderna, enquanto ditadura, ou como alguns defensores dizem, a democracia no estilo chinês, que eu discordo, tá? Isso pode influenciar outros países a seguirem o mesmo caminho. Sim, a China vira um case. A China vira um case, um ideal a ser seguido. Como muito tempo os americanos foram assim. Mas a ponto de dominar o mundo como um todo, não. Outra pergunta. Se houver uma guerra mundial, já existe uma guerra mundial em curso. Minha opinião é que já tem uma guerra mundial tecnológica, comercial, econômica, drones. A gente não vai assistir mais aquela guerra no mano a mano. A guerra de trincheira. Né? A noite de Natal na Primeira Guerra Mundial. Trincheiras. Tropas frente a frente. A guerra hoje virou joystick. As pessoas estão fazendo a guerra mundial hoje pelo computador. O cara aperta um botão hoje, em Israel, e ele mata um cientista iraniano. Em Israel, o cara aperta um botão, lá o Mossad, e aperta o botão. Pá! E em 1 minuto, o maior cientista nuclear iraniano foi morto. A guerra mudou. Está tendo uma guerra mundial. Quantos países em guerra civil? Já existe. Já existe. Tá? Dá para prever o euro? Que pergunta, pergunta de milhões. A expectativa é que o euro tem mais uma queda forte. Gabriel, se eu tivesse certeza... Exemplo. Se eu tivesse certeza que o euro fosse despencar, eu pegaria meu patrimônio em euro e colocaria em outra moeda. Ou, se eu tivesse certeza que o real fosse disparar, fosse se fortalecer, eu faria um movimento contrário. Não tem como prever. Não dá para prever moeda. Câmbio é muito difícil. Eu vou viajar agora daqui a um mês. Menos de um mês eu estou viajando. Eu vou compartilhar com vocês a viagem. Vai ser boa. Vocês vão adorar. Vou mostrar, filmar do jeito que eu gosto. E a gente não sabe. Se compra agora, se espera cair. Faz um preço médio. É isso. Você acredita no uso de armas nucleares? Aí, do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. Se você tem uma guerra nuclear,
Do pó nós viemos, ao pó voltaremos. Gênesis, do suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque delas foste tornado. Porque enquanto és pó, e ao pó tornarás. João, o Brasil é autossuficiente no refino do petróleo. Não, nunca foi. O Brasil é autossuficiente em petróleo. Não é no mais importante, em derivados. O Brasil, ele não é autossuficiente em petróleo. Desculpa, o Brasil ele é autossuficiente em petróleo, mas ele não é autossuficiente em derivados. Ele não é autossuficiente em derivados. A gente tem que comprar os derivados. A gente não tem um refino suficiente, não. Agora, petróleo a gente tem. Manda mais aí. Joca, essa rota que você citou, bora Bruninha, também é conhecida como Rota da Seda? É a nova Rota da Seda. É a nova Rota da Seda. Ô, Ana, eu já ajudo tanta gente no dia a dia. Faço trabalho de voluntariado, essa aula, por exemplo. Programa de bolsas no curso. Doações com organizações não governamentais. Eu não tenho como te ajudar individualmente. Tá bom? Não tenho como. Você acredita que a Bielorrússia vai atacar a Ucrânia? Pode atacar. Diretamente pode. Já está ajudando a Rússia. Pode entrar diretamente? Pode. O que achou do debate ontem? Eu não assisti. Eu dormi cedo, Tadeu. Eu durmo cedo. Eu não assisti. Mas lembrem, vocês acham que a eleição mais importante é agora a presidencial? A eleição mais importante passou, viu? Congresso e Senado, tá? Congresso e Senado. Joca, você tem curso? Tenho. Mas eu tô sem vender o curso. Eu não estou vendendo o curso. Eu estou regravando todas as aulas do zero. Fazendo conteúdo todo novo. Quem já tem o curso vai ganhar. Quem já tem o curso vai ganhar essas aulas novas. E quando eu abrir as vagas, eu vou abrir a nova turma. Vou abrir a turma 5.0. Vou abrir a turma 5.0. Mas agora não, eu estou reformulando. É isso. Tô sumido não, Antônio, eu tô aqui. A depender do resultado da eleição, o Brasil muda. Não, não acho que o Brasil muda de posição, não. Nem com Lula, nem com Bolsonaro. O Brasil não muda de posição em relação à guerra Rússia e Ucrânia. Não acredito, não. Não é uma pessoa, é uma posição de Estado. Entendeu? É isso. Ó, começou a campanha política aqui nos comentários. Vocês são uma resenha danada. Eu vou agora fazer a feira. Eu tô em Londres, devo fugir para as colinas. Fernanda, quer trocar comigo? Um mês? Vem para cá, eu vou para aí. Fugir para colinas? Para as colinas, não. Não fuja da guerra, lute. Lute. É isso. Poxa, a audiência hoje foi boa, não foi?
Eu vou deixar gravado, tá, pessoal? A live. Pessoal do YouTube, dá um joinha, compartilha, comenta. Pessoal do Instagram, comenta também. Bora engajar. Bora engajar. Bateu? Saúde e paz. Paz de Cristo. E vamos embora. Beijo. Comentem lá. Simbora. Vamos, gigante. Quem chegou até o fim vai escutar esse comentário agora. Muito obrigado pela paciência, pelo prestígio. Comenta aqui quem chegou até o fim. Quem não comentar é porque não chegou e não viu isso. Valeu. Beijo.